Olá, turma! Tudo bem com vocês? Deixa eu perguntar, por acaso vocês já ouviram falar sobre capilaridade? Eu imagino que sim, né? A capilaridade é um fenômeno bastante até comum e muito interessante dentro da mecânica dos fluidos. A capilaridade ela é uma consequência do que nós estávamos vendo no vídeo passado, que é a tensão superficial, que acontece justamente devido à diferença de interação molecular de um fluido com outros fluidos ou outros materiais. Tudo bem? O caso mais clássico que nós conhecemos e que até dá nome à capilaridade vem justamente do efeito que nós verificamos em tubos capilares. Tubos capilares são pequenos tubos muito fininhos e nós já vamos ver o motivo desse fenômeno acontecer nesses tubos. Mas a ideia é em tubos, em geral de vidro ou de alguns outros materiais bem finos, nos quais nós notamos que existe então uma elevação do fluido com relação a uma superfície. Tudo bem? E isso acontece por quê? Da mesma maneira que a água possui, a água no caso, então um exemplo que a gente está dando, né? Mas no caso, se a gente está pensando no nosso fluido, né? Quando a gente fala que existem essas forças intermoleculares, existem forças de coesão, né? Que são forças de atração entre essas moléculas. A gente fala de coesão, que é a força de atração de uma molécula com moléculas da mesma natureza, são os mesmos tipos de molécula. Então eu estou falando água com água, o óleo com outro tipo de óleo, né? Só que também existem naturezas que a gente chama de adesão, que é o que? São atração, são forças intermoleculares entre moléculas de natureza diferente. Então quando a gente tem, por exemplo, a água com um vidro, um mercúrio com um vidro e por aí vai, né? Então a adesão acaba sendo as forças de interação molecular entre substâncias diferentes e a coesão entre a mesma substância. Tudo bem? E o que a gente percebe? Que a água, nesses casos em que ela está dentro desses tubinhos capilares, existe força de adesão com as paredes do vidro. E isso faz então também com que a água acabe elevando. Então essa força acaba puxando uma certa parcela de massa de água para cima, sustentando assim o peso dessa coluna de água. Tudo bem? A tensão superficial, como nós já vimos no vídeo passado, ela é uma tensão, por mais que a gente use o termo tensão, né, geralmente a gente pensa em tensão como uma força por unidade de área. Só que no caso da tensão superficial, nós vamos trabalhar a tensão como uma força por unidade de comprimento. Tudo bem? Só que olha só, vou criar um esbocinho aqui na lousa pra gente, tá bom? Então olha só pessoal, acabei desenhando aqui um exemplo, nós é como se tivéssemos uma superfície de água, né? A gente coloca um tubinho, esse tubinho acaba tendo um diâmetro então de 2R, né? Um diâmetro, 2 vezes o raio dele, tá bom? E o que se verifica, né, é que a água então acaba subindo, acaba se formando uma pequena coluna de água dentro desse tubinho, tudo bem? A gente verifica também o que? Existe uma curvatura na superfície desse volume de água, né, dessa coluna. Essa curvatura é chamada de menisco. Essa curvatura ela é chamada de menisco. E aqui, né, nós observamos também que existirá um ângulo que vai se desenvolver entre o nosso fluido e a superfície. Aqui eu estou fazendo uma analogia, estou colocando um desenho, estou tratando de água com vidro. Eu poderia ter, por exemplo, um tubinho no qual isso vai se desenvolver, que é um outro material, ou ainda eu poderia ter aqui dentro um outro tipo de líquido, tudo bem? E a gente vai ver, por exemplo, o que acontece se a gente tiver outros tipos de líquido, tá bom? Mas o que se observa é que vai se desenvolver então uma certa altura, né? E que existirá aqui um ângulo φ, que é um ângulo de contato. Tá bom? Esse ângulo de contato, ele vai ser uma característica do quê? Do gás, do líquido que está sendo considerado e também, principalmente, do tipo de material que está fazendo essa superfície sólida, tá bom? Então, dependendo do tipo de materiais, de combinação de material que nós vamos ter diferentes ângulos de contato. E esse ângulo de contato vai então estar muito associado a essa diferença então, das forças de coesão com as forças de adesão, tá? Então, se as forças de adesão, no caso, que são as forças intermoleculares de atração entre a água e o vidro, no caso, se as forças de adesão forem grandes, então significa que a gente vai ter um contato muito bom, o fluido vai querer se espalhar, né, nessa superfície. Em compensação, se as forças de coesão
forem muito maiores que as forças de adesão, ou seja, o fluido prefere ficar muito mais com ele do que com a outra superfície, né, com o outro material, então você vai ter aliás, você não vai ter um espalhamento, você vai ter uma compressão, né? O fluido vai querer evitar o contato. Aqui o que a gente observa é que a água, ela cresceu, ela criou todo um contato com o fluido, então as forças de adesão, elas foram altas de maneira que a gente criou essa coluna, né? Só que a gente observa em algumas outras condições, daqui a pouco eu falo delas, que vai acontecer o contrário e que a água o fluido no caso, vai querer ter o mínimo contato possível com aquela determinada superfície, né? Então isso significa que as forças de coesão, ou seja, as forças de interação moleculares do fluido com ele mesmo, são muito maiores do que as daquele fluido com a superfície, no caso, que ele está encostando, tudo bem? Então, nesse caso, a gente pode falar que no vidro, né, ele está puxando essa água, então ele tem uma força de adesão interessante, ele puxou a água, tudo bem? Ele está puxando, ele que tá, é essa força de interação que vai estar levantando essa coluna, tudo bem? O interessante aqui é o seguinte, né? Aqui nessa região, por que a gente define então tensão superficial como força por comprimento? Que comprimento que é esse? O comprimento que a gente vai estar considerando vai ser, aqui eu vou apagar essa minha marca que eu criei para falar do menisco, eu vou redesenhar aqui a minha região, olha só. Então aqui eu vou desenhar em roxo como se fosse a periferia aqui, né, a borda do fluido. Então aqui, ó, é como se então o menisco, essa queda toda que ele faz aqui dentro, só que aqui, da mesma maneira que o fluido encostou aqui, essa é a borda dele nessa região, ele está encostado para todas as direções, né? Então ele está dando a volta nessa parte aqui de cima, né? Esse comprimento daqui é onde está sendo distribuída essa tensão superficial, então que está sustentando o peso dessa coluna. Aqui a gente vai ter, por exemplo, nessa região, eu tenho uma tensão aplicada para cá, aqui eu vou ter, então, seguindo essa minha linha do ângulo de contato, é justamente o ângulo de contato que vai definir a inclinação dessa nossa tensão. Aqui também para cá, é que, claro, quando a gente vê, né, do ponto de vista tridimensional, você estaria sempre, então, saindo com esse ângulo, tudo bem? A direção que a gente vai considerar vai ser essa. Esse comprimento é essa periferia, essa circunferência aqui. Tudo bem? Então esse comprimento que a gente vai ter, o comprimento que a gente vai ter aqui do nosso, no caso, se a gente considerar um tubo, né, vai ser então 2πr, tá bom? Se a gente for fazer nessa analogia, vamos fazer então um exercício clássico que é como que a gente calcula, por exemplo, essa altura que vai se desenvolver, tudo bem? Que altura é essa dessa coluna que vai ser elevada? Tá bom? Para a gente calcular qual que vai ser essa nossa altura daqui, a gente vai fazer o seguinte modelo. Essa coluna daqui, ela tem uma altura h e ela então vai estar associada a um peso. Afinal de contas, essa coluna aqui tem massa de água, então ela vai ter um peso, certo? O peso dessa coluna de água, ela vai ser igual a... Então o peso da coluna de água vai ser o volume vezes a massa específica que nós estamos considerando, vezes a gravidade, tudo bem? Esse volume, ele vai ser sustentado, ele vai ser erguido pela tensão superficial, no caso aplicada a um comprimento, no caso que é esse comprimento roxo que eu desenhei aqui, que é a fronteira, né, realmente da nossa superfície, tudo bem? Nós temos a superfície toda que está formando esse menisco, só que a tensão superficial em si, ela age aqui nessa linha que nós estamos considerando, que é a linha final da nossa fronteira, tá bom? Qual que é o comprimento dela? O comprimento dela, como nós já vimos, ela vai ser 2 vezes πr, então vai ser a nossa tensão superficial, né, vezes o comprimento. Só que aqui nós temos que levar em consideração também o seguinte, nós já vimos então que a tensão superficial ela não está apontada na direção da vertical, né? Ela em geral vai estar apontada com esse ângulo φ, que é o ângulo de contato que nós vamos ter entre, né, a superfície, no caso, né, e o ângulo que vai se desenvolver esse nosso contato, tudo bem? Alguns materiais vão ter esse ângulo igual a zero, outros vão ter
diferentes ângulos, vai depender então dessa composição. Se a gente está falando de água com vidro, de água com outro material, né? Se em vez de água a gente tem, por exemplo, mercúrio, que é um outro exemplo muito clássico, né? Então aqui a gente vai considerar vezes o quê? Olha só, aqui eu estou considerando o que vai sustentar o meu peso vai ser essa decomposição vertical da minha tensão, tá? Então eu vou ter a minha tensão, né, superficial, vou fazer uma decomposição na vertical. Aqui estaria o meu ângulo de fato do meu ângulo de contato, então essa é a minha tensão superficial de fato aplicada, né? Então isso num trecho, e eu vou ter essa decomposição dada então pelo cosseno desse ângulo de contato. Tudo bem? O que nos interessa é determinar qual que é a altura. Então eu vou abrir esse meu volume aqui dentro, tá bom? O volume em si é dado pela área vezes a altura. Eu estou considerando esse tubo como um tubinho, né? Então um cilindro. Então o volume dele vai ser πr², que é a área da base, vezes a altura h. Tudo bem? Vou colocar aqui a densidade, né, a massa específica do nosso fluido, porque a gente está falando então da massa dele, vezes gravidade. Isso aqui vai dar então a tensão superficial vezes o cosseno do ângulo de contato, o cosseno do ângulo de φ. Aqui a gente pode só simplificar no caso, eu tenho raio, eu tenho raio que está agindo aqui dos dois lados, então eu posso cortar esse quadrado daqui, eu simplifico com esse raio, eu tenho π desse lado e deste lado, tudo bem? Então nós conseguimos isolar a nossa altura, tá? Então a altura de coluna de fluido que vai ser observada, ela vai ser a tensão superficial tudo bem, turma? A gente chega nesse resultado aqui, ó. A altura que vai ter da nossa coluna de fluido vai ser a tensão superficial, vezes 2 vezes cosseno do ângulo ali de contato, dividido pelo raio, vezes a densidade, né, a massa específica do fluido que a gente está levando em consideração, e a gravidade. Então, olha só, essa expressão daqui, ela justifica o fato de nós observarmos esse fenômeno da capilaridade para fluidos, no caso, dentro de tubinhos muito finos. Isso porque esse fenômeno ele vai acontecer independente do diâmetro do tubo. A questão é que esse não vai ser visível, pelo menos não vai ter efeitos significativos. Se você tem um tubo cujo diâmetro é muito grande, a gente vai ver a formação aqui de um menisco do lado, então uma pequena curvatura na borda do fluido, a gente consegue observar isso, só que a elevação de fato dessa coluna vai ser muito pequena, porque aqui no denominador nós temos o raio. Então se esse raio é um número grande, essa altura aqui é muito baixa. Realmente a coluna de água que a tensão superficial provocada ali a tensão superficial não consegue suportar uma coluna de água grande. Agora, se você tem um efeito capilar, ou seja, se você tem isso daqui dentro de um tubo muito fininho, né, como esse raio daqui é muito pequeno, nós vamos então ter, né, o efeito, esse capilar, a gente vai valorizar. De novo, isso porque aqui, olha só, a massa, o segredo todo está aqui. A massa sustentada, o peso que nós vamos sustentar, ele cresce com raio ao quadrado. Em contrapartida, o comprimento considerado que vai dar a nossa força, que vai sustentar esse peso, ele vai crescer com o comprimento do tubo. Aliás, é o comprimento dessa superfície que vai estar associado, né, a essa periferia do tubo, que é dado por 2πr, tá bom? Então, ou seja, se você aumenta a massa, o raio do tubo, perdão, a massa ela cresce com r ao quadrado, enquanto que o comprimento cresce com r. Ou seja, se você aumenta o raio, a massa cresce muito mais rápido do que essa periferia consegue crescer para acompanhar e oferecer então mais força. Tudo bem? No ponto contrário, se você diminui esse raio, você diminui com uma velocidade muito maior o peso que está sendo sustentado com relação a força que vai fazer essa sustentação, que vai realmente suportar esse peso, tá? Então a gente acaba favorecendo. Quando você tem tamanhos pequenos, né, esse raio no denominador faz então valorizar esse nosso H, tudo bem? De novo, a tensão superficial aqui, ela também é um efeito, uma função da temperatura. Então para a gente poder fazer essa análise, a gente tem que determinar, primeiro, a gente tem que saber quais são os fluidos envolvidos, a superfície envolvida, tá? Então esse ângulo φ também vai depender muito desse tipo de combinação. Se a gente está falando de água, de vidro, de outros materiais, a gente pode estar falando, por exemplo, de mercúrio. A gravidade, então, é uma característica geral. A densidade do fluido também é significativa, vai aparecer aqui embaixo. Só que, em geral, a densidade, dado um fluido, a densidade dele já é
conhecida, né? O que vai mudar mesmo então é essa característica do tubo, tá? Essa característica do raio. Então, quanto menor o raio, mais se pronuncia esse efeito, tá bom? De novo, o que eu estava falando aqui, com relação ao ângulo de contato, né, entre eles, o cosseno de φ, se realmente você tem uma superfície, um material, no caso o vidro, que tem uma adesão boa com a água, ou seja, as forças intermoleculares da água com o vidro a atração é significativa, de maneira que vale ou até ganha das forças, né, das forças de coesão da água, né? Então a água quer absorver, ela quer realmente se espalhar, ela quer ocupar esse material. Então ela vai ter um ângulo aqui que vai acabar sendo um ângulo baixo, porque ela vai querer se espalhar por esse material. Isso é o que a gente acaba chamando então de materiais que são hidrofílicos, tá? Eles gostam de água, no caso a água gosta de ficar em contato com esses materiais. Se fosse um material que repele água, então no caso seria um material hidrofóbico, um material que vai tentar então expulsar essa água e teria então aqui um ângulo bastante grande, tá bom? Mas vamos discutir um pouco mais sobre materiais hidrofílicos e materiais hidrofóbicos num próximo vídeo, tá bom? Depois a gente consegue aplicar essa equação daqui também em outros exercícios que eu vou deixar mais embaixo. A gente brinca com alguns outros fluidos e outras combinações, tá bom? Vejo vocês então nos próximos vídeos. Até mais!